Abençoado, sou Ferreira Guimarães e esta é mais uma reflexão teológica cristã, cultural, entre a obra O Discurso do Método e a passagem bíblica que está em João, no capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 7. Lemos então? Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, Deus, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê também o Pai, Deus. Abençoado, o discurso do método, ou ainda discurso sobre o método, para bem conduzir a razão na busca da verdade dentro da ciência, é um tratado matemático e filosófico de René Descartes, publicado em Leiden, Holanda, em 1637. Inicialmente apareceu junto a outros trabalhos seus, Meteores, Geometria. Uma tradução para o latim foi produzida em 1656 e publicado em Amsterdã. Bem, constitui ao lado das meditações sobre a filosofia primeira, princípios de filosofia e regras para a direção do espírito, a base da epistemologia do filósofo Descartes, sistema que passou a ser conhecido como cartesianismo. O discurso propõe um modelo quase matemático para conduzir o pensamento humano, uma vez que a matemática tem por sua característica a certeza, a ausência de dúvida. A ideia de um método universal para encontrar a verdade, segundo Descartes. Foi escrito em vernáculo, porque na época os textos filosóficos costumavam ser escritos em latim, de maneira não doutrinária, popularizando-os. Os conceitos ali expressos não impositivos, mas compartilhados. Permeia a autoridade da razão, como conceito banal para o homem moderno, mas um tanto novo para o homem medieval, muito mais acostumado na época com a autoridade da igreja que dominava os estados de governo, particularmente a Igreja Católica. A autoridade dos sentidos, ou seja, a percepção do mundo, é particularmente rejeitada, afirmando que o conhecimento significativo só pode ser atingido pela razão, abstraindo-se a distração dos sentidos. Uma das mais conhecidas frases do discurso é Je pense, donc je suis, citada frequentemente em latim cogito ergo sum, penso, logo sou. Entretanto, essa forma, penso, logo existo, popularizada por algumas traduções da obra, não é a mais correta, uma vez que identifica o ser com o existir, conceito totalmente diferente no cartesianismo, que afirma que, além da conclusão, também apresenta argumentos em favor da existência de Deus, especifica critérios para a boa condução da razão e faz algumas demonstrações. Dividido em 6 partes o discurso, que possui uma breve introdução onde se enfatiza a divisão do livro e explica o que o leitor encontrará em cada uma. De forma que na primeira, existem diversas considerações sobre a ciência, uma síntese de toda a sua educação, das disciplinas oferidas no colégio, os lidos livros, algumas críticas sobre o que estudou e que aprendeu. Já a segunda parte, as principais regras para a prática científica, argumentos necessários ao seu parecer, que será utilizado para discernir entre o verdadeiro e o falso, criando seus famosos 4 preceitos lógicos. Na terceira parte, a moral provisória que definiu para si mesmo, formulando as suas próprias máximas. Na quarta parte, a pretensão de Descartes em provar a existência de Deus e da alma humana, estabelecendo os fundamentos da sua metafísica. E é para mim tão certo que Deus
que é esse ser perfeito é ou existe? Quão certa poderia ser qualquer demonstração de geometria? Engano-se, Descartes. Na quinta parte, explicações do método às questões físicas relativas a medicinas, também as particularidades da alma humana. Já na sexta e última parte, as razões do seu trabalho e aquilo que se acredita ser essencial para o progresso do conhecimento. Abençoado, interessante que se outrora o contradiziam os teólogos de hoje, alegam que a ordem e a inexorabilidade das leis naturais do universo são evidência para a existência de Deus. Contudo, tais teólogos não percebem que justamente a existência de tais leis inexoráveis são a mais pura evidência que implicam a não necessidade de Deus como causa primordial. É certo que, contudo, também não negam a existência de Deus. No discurso, conclui que Deus existe, assim como o eu pensante, ou a alma, o res cogitans, e a matéria ou extensão, a res extensa, coisa extensa, isto é, o corpo físico. Esta concessão ao realismo trouxe muitos problemas ao idealismo. Tudo mais deve ser expresso em termos dessa existência. Descartes apresenta qual o seu caminho para solucionar seus questionamentos e dúvidas. Ele narra sua vida pessoal, a metafísica, o método físico, sua forma pessoal de chegar à verdade, através de seu próprio método, o método da dúvida, uma autobiografia intelectual que demonstra o seu percurso para evitar a ilusão e encontrar a verdade. Também afirma de forma racional a existência de Deus, que para o filósofo não há dúvida em relação a esse fato. As pessoas que têm dificuldade em reconhecer isso, segundo Descartes, se dá por elas não elevarem o seu espírito além de seu sentido. Por isso, tudo que não é imaginável não parece ter sentido para essas pessoas. Descartes, a duvidar de si mesmo, percebe que não é um ser perfeito, pois afirma que um ser perfeito possui a sabedoria total e não duvida, levando, portanto, a certeza da existência de Deus. Procurando estabelecer com certas provas os fundamentos da sua metafísica, desta forma abre as portas para a física moderna, ao pôr o homem como primeira certeza e Deus como segunda. Novamente equivocado, Descartes. Enfim, o discurso do método de Descartes baseia na sua busca pela verdade de forma gradativa, elevando-o pouco a pouco até o mais alto nível do conhecimento. Tem um pouco de budismo nisso aí, Descartes. Descartes, belo trabalho filosófico e científico, reconheço, mas como teólogo cristão quero expressar uma humilde contribuição ao seu famoso discurso do método. Porque sua dúvida, Descartes, e sua busca científica também estavam na mente dos discípulos, como Felipe, como tantos outros, como Tomé, que caminhavam com Jesus há alguns anos. Jesus explicara inúmeras vezes que ele próprio era Deus encarnado, o Emmanuel, como expressão máxima de amor em resgatar seus filhos perdidos por esse planeta Terra, Descartes. Disse Deus, disse Jesus, disse o Espírito Santo, eu sou a vida eterna, eu sou o caminho, a metodologia, que nunca será resolvida por fórmulas matemáticas, científicas, geométricas, trigonométricas, que ele mesmo estabeleceu quando criou o próprio universo, Descartes, para os planetas não se chocarem contra o outro, que haja uma harmonia nos céus. Descartes, se você leu, não aprendeu. A verdade absoluta é Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Aleluias. E você, abençoado ouvinte, vai continuar pelos seus próprios meios racionais, esforços, critérios metafísicos, filosóficos, tentando alcançar a Deus, ou hoje, conhecido pelo simples fato de um simples mortal, de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua caótica vida, como era a minha também. Amém
ou não amém? Queridos, abençoe nossa missão urbana, faça sua inscrição em nosso canal, compartilhe em sua rede, nos convide para uma palestra na sua instituição, na sua igreja. Eu sou Ferreira Guimarães, a voz do invisível social e eclesiástico.